O meu sonho é poder mudar a perspectiva da minha futura família, mudar a minha geração e também ter uma oportunidade de trabalho melhor que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, como a gente sabe, a área da odontologia está muito concorrida, cada ano vai formando mais e mais dentistas, né? Para começar do zero é muito difícil. Graças a Deus não foi esse o meu caso. Minha mãe é dentista, então eu consegui trabalhar com ela desde sempre. Mas para quem começa do zero é muito difícil. E para a gente que já está no mercado também não está fácil. Os planos de saúde simplesmente não respeitam a gente. A verdade é essa, não respeitam, porque se respeitassem eles pagavam algo legal. Mas o sonho mesmo é ir para lá, é mudar a geração, é poder conquistar as coisas, é poder ter tranquilidade, é poder ter segurança, é poder ter qualidade de vida. É o principal motivo. Isso é algo que não tem preço. A gente sabe que qualquer coisa que você faça nos Estados Unidos, se você fizer com dedicação, você vai prosperar. Aqui no Brasil não tem essa mesma perspectiva. Então, ser dentista lá é algo que, assim, é um divisor de águas pra gente que é dentista no Brasil. É algo assim, você vai sair da sua vida e vai para uma vida completamente diferente. Você nunca imaginou chegar. A maioria das pessoas vai me apoiar, vai falar, tudo bem, tá, vai dar certo, vou torcer por você, vou orar por você e tal. A gente ouve muito essas coisas, mas também por trás a gente sabe que muita gente vai falar, nossa, o que ele está fazendo, né? Acha mesmo que vai conseguir passar? Ou então, que loucura, vai para um lugar que não tem nem família, que não conhece ninguém, que você vai ser um eterno estrangeiro. Essas coisas, né? A gente, assim, eu já cheguei a ouvir também algumas pessoas falando assim, mas o processo não é difícil, não é quase impossível, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Muitas pessoas, elas não te querem ver melhor do que elas te querem ver sempre ali bem, mas elas não te querem ver melhor do que elas. Não que elas te desejam mal, mas elas não te querem ver melhor do que elas. Então a gente percebe esse tipo de comentário e a gente sabe que por trás, algumas vezes as pessoas pensam isso. Então a gente tem que sempre ficar em paz. Uma coisa que eu aprendi é não contar nada do nosso plano. A gente sempre tem que... Eu caí nesse erro de contar para muita gente, então muitas vezes eu encontrava com as pessoas, e aí, e o processo, como é que tá? E eu estudando, me matando de estudar, e tipo assim, já era aquela conversa chata, né? Então a melhor coisa é a gente fazer o processo e só contar quando tiver o resultado, porque aí você não cria expectativa para os outros e não tem que dar satisfação para os outros. Essa foi a melhor maneira, é só confiar em Deus, fazer um propósito, ser disciplinado e vai para cima, que aonde você não alcançar, certamente Deus alcançará para você. Para falar a verdade, eu já sou formado no CCA, né? Mas muitos anos atrás, eu me formei em 2012. Então, assim, ler, ouvir, entender, perfeito, eu não tenho dificuldades. Algumas coisas a gente tem que olhar ali no dicionário, Google Tradutor, para lembrar exatamente o que é, mas você já sabe mais ou menos o que é, mas você quer descobrir o significado de um verbo, tipo assim. Mas a maioria dos termos técnicos que a gente estuda são muito parecidos com o português, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar o coração aqui, né? Temos os ventrículos, eles chamam de ventricles, então basicamente a mesma coisa. A artéria aorta também se chama aorta, né? Então assim, tem muita coisa que você estuda que é a mesma coisa, até doenças também têm o mesmo nome. Então para mim não foi uma barreira muito complicada não. O que eu vou precisar fazer quando estiver indo é provavelmente uma revisão de conversação, porque já tem muito tempo que eu não converso, então assim, tá precisando passar um pouco de óleo na máquina. O estudo em si foi bem complicado. Eu nunca fui uma pessoa de sentar na cadeira e estudar por horas. Eu sempre tive facilidade de aprender as coisas, assim, na época de faculdade, escola, então eu não estudava por muito tempo. Foi uma dificuldade grande eu me sentar todas as manhãs e estudar 5, 6 horas por dia, às vezes até mais que isso, mas era mais ou menos isso que eu fazia. E tinha que confiar no processo também, né? Porque muitas vezes a gente, como a Raquel fala nas aulas, tem que fazer o desenho, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu me esforcei bastante nessa questão do desenho, acreditei todo no processo, achei que o desenho ia fazer diferença e de fato fez muita diferença, esses desenhos todos. Eu acho que esse é o principal desafio, é você realmente fazer acontecer, você ter a disciplina de todos os dias, pedacinho por pedacinho, você ir estudando, revisando. Esse é o principal desafio. Para mim, pelo menos foi.
a Raquel, desde acredito que 2018 ou foi 2019, que eu conheço a professora Raquel. A minha mãe fez um curso com ela, conheceu ela, e aí foi quando ela me falou, né, desse processo de ir para os Estados Unidos, e quando eu falei, poxa, eu vou aproveitar isso, então vou atrás disso. Comecei a estudar ali um pouco antes da pandemia, só que depois teve a pandemia, aí travou tudo, aí eu parei de estudar. Aí nesse meio tempo, na verdade, eu aproveitei e fui fazer um mestrado, porque pesquisando algumas coisas e tal, pro visto, parece que precisava de um mestrado. Não tenho nem certeza se precisa hoje em dia, mas acabei fazendo um mestrado. Quando eu terminei o mestrado no final de 2023, aí eu retomei os estudos, falei novamente com a Raquel, e aí a prova tinha mudado, não era mais NBDE 1 e NBDE 2, era INBDE, era uma prova integrada, uma prova gigante de 500 questões, 2 dias de prova, que é uma verdadeira maratona. E assim, a Raquel representou para mim a luz que eu precisava para seguir o caminho do board, né? De ser dentista nos Estados Unidos. Foi onde tudo começou. Ela me guiou, falou os materiais que a gente tinha que comprar, deu as aulas, deu os bizus, vídeos. Foi assim, especial. Eu acho que a professora Raquel, o trabalho com esses desenhos e tudo, a gente pode achar no começo que não faz tanto sentido, né? Meio infantil às vezes, mas assim, é um divisor de águas, porque esses desenhos, quando você menos espera, eles aparecem na sua cabeça, né? Você está lá fazendo a prova e você lembra do desenho, da musiquinha, da frase que a Raquel falou para lembrar de um determinado fato. Então, assim, não tem nem tantas palavras assim para dizer, mas a Raquel foi a melhor professora que eu poderia ter para fazer esse processo. É como se um caminhão tivesse saindo das costas, porque uma pressão imensa sobre mim. Sim, a gente vê que as pessoas apoiam a gente, mas é uma pressão indireta, né? Elas não ficam cobrando nem pressionando, até minha esposa também não ficou cobrando nem pressionando, mas a gente sente ali uma pressão indireta e forte de todo mundo que sabe ao nosso redor. Por isso que quanto menos pessoas souberem, melhor. Foi uma pressão muito grande que saiu das minhas costas, parece que eu ando flutuando agora, porque é o passo mais difícil. O passo mais difícil é você fazer essa prova, o restante é mais questão burocrática de visto mesmo. E é isso, assim, nos Estados Unidos as portas são amplas, né? Existem vários empregos para você começar a trabalhar, até mesmo antes de se formar, né? Você consegue ser auxiliar de dentista, até você entrar ali numa faculdade e completar a carga horária para ser dentista. Então, é um caminho assim muito próspero, né? Então a gente fica bem aliviado. E agora a sensação é de ansiedade, né? Para ir logo. 50% do processo já foi, que é a parte mais difícil. Agora só falta a parte realmente jurídica, né? Do visto, toda essa parte legal. Meu conselho é: não perca tempo. Eu comecei esse processo em 2018, eu já queria estar lá o quanto antes, mas teve vários impasses, teve a pandemia, né? Mas você que estiver começando isso agora, não perca tempo fazendo nada aqui no Brasil, a não ser algo que seja realmente necessário. Infelizmente, na nossa área, são pouquíssimos os que realmente prosperam muito, e a gente sabe disso. Vamos dizer assim, por estado, né? Os dentistas, assim, aqueles que realmente, assim, que são fora da curva, se eu estiver chutando errado, né, me perdoem, mas assim, eu acredito que é no máximo ali os 10% ali do topo, que são fora da curva, talvez até menos que isso, que realmente são diferenciados no quesito de retorno financeiro, não de habilidade, não de conhecimento, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que são excelentes, mas que também muitas vezes não recebem justamente, né? Então, assim, para você que também acha que o Brasil não tá muito bom para dentista, eu digo que não perca tempo, faça os sacrifícios necessários. Eu, por exemplo, costumava trabalhar de manhã e de tarde. Eu comecei a trabalhar só à tarde, dediquei a minha manhã só para estudar. Afetou o quanto eu ganhava, afetou, mas graças a Deus a minha esposa me ajudou nisso. O importante também é você ter uma boa base, né? Assim, você é casado ou não, né? Mas assim, é bom você se programar direitinho e ter pessoas da sua família te apoiando para que você consiga fazer esses sacrifícios também, né? Se você não tiver essas coisas, também não é um mundo perdido. Você pode confiar em Deus. E Deus vai estar lá para você e vai estar lá para você até quando ninguém mais
estiver. E foi o que aconteceu comigo. Por muitas vezes desanimei, eu olhava para esses livros, para esses desenhos assim, e ficava, poxa, será se eu vou passar? Será se eu vou passar? Será se vai dar certo? E assim, Deus me fortaleceu orando, indo na igreja, me deu bastante força e eu consegui finalizar. Fiquei só fazendo exercício e aí depois eu fui fazer a prova, né? Eu tava nervoso e tal, né? Terminamos a prova, né? E eu fiquei assim com uma sensação já mais leve. E assim, eu tinha fé, tinha certeza de que aonde eu não conseguisse alcançar, Deus ia alcançar por mim, que estaria tudo bem. Tanto é que quando eu recebi o e-mail avisando que o meu resultado já estava pronto, né? Eles dão um papel, que é esse papel aqui, quando você termina a prova, né? Eles falam aqui que é de 3 a 4 semanas para sair o resultado, mas o meu resultado saiu com mais ou menos 2 semanas e meia, por ali, quase 3 semanas. Quando saiu, eu fiquei com frio na barriga, mas ao mesmo tempo a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, passei, né? Eu já estava assim tranquilo, estava em paz, e quando eu fui abrir o resultado, realmente eu tinha passado. Então, para resumir, né, confie bastante em Deus e que aonde você não conseguir alcançar, o que você não conseguir estudar, certamente Deus completará para você.